Mateus 13, versículos 1 e seguintes. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Santo Espírito, aqui está a tua palavra. Fala, me usa minha boca, minha vida, e seja glorificado o nome de Jesus. Nada impeça a tua palavra, Senhor. Nos abençoa, nos protege neste lugar, e que não haja impedimento à tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, glória a Deus. Veja bem, Jesus saiu de casa naquele dia e foi se assentar junto ao mar. Era um costume dele sempre ir ao mar. Aliás, ali, ele chamou discípulos para segui-lo. No mar, ele fez convites aos discípulos, dizendo se eles queriam ser pescadores de homens, fazendo aí uma alegoria, uma metáfora, uma comparação, porque eles eram acostumados a pegar peixes. Jesus tinha o costume de ensinar usando parábolas. E aqui ele usou mais uma parábola. Chegou muita gente, diz, ao pé de Jesus. E ele usou como púlpito um barco. Ele entrou num barco, se assentou no barco, e a multidão ficou em pé na praia, olha só. E ele começou a falar de muitas coisas por parábolas. Não foi apenas esta, mas muitas parábolas. Coisa que é fácil de compreender. E ele usou aqui a parábola do semeador, veja bem. O semeador, na verdade, são os pregadores da palavra de Deus. São aqueles que pregam o Evangelho. Todos que pregam o Evangelho estão aqui tipificados como semeadores. Semeador, você sabe muito bem, olhando para a agricultura, a gente sabe que o semeador é o que lança a semente para colher futuramente um fruto, para que nasça uma árvore e para que esta árvore dê frutos. Você sabe que na Bíblia nós somos comparados a árvores, entenderam? Ali no Jardim do Éden já havia duas árvores distintas das outras. Uma apontava Jesus, a árvore da vida. A árvore da vida tipifica Jesus. E a árvore da ciência do mal tipifica o maligno. Compreenderam? Então, as árvores produzem frutos decorrentes da sua essência, da sua natureza. Quando se planta a laranjeira,
se colhe laranja. Quando se planta limão, pé de limão, colhemos limão, e assim por diante. É assim que funciona. Então, Jesus trouxe aqui uma mensagem facilmente assimilável, compreensível, e disse que o semeador saiu a semear. Porém, nós vemos aqui 4 tipos de solos diferentes, solos distintos. Esse solo tipifica nós, seres humanos. Nós somos comparados ao solo. Então Jesus está dizendo que dentre a humanidade existe 4 tipos de pessoas distintas, diferentes. Embora sejamos da mesma espécie, Homo sapiens, raça humana, que veio do humus, feito da terra, como Deus pegou e criou Adão da terra. A terra é humus, e assoprou nele e fez ele alma vivente. Então o homem passou a ter 2 naturezas, uma que não se vê e uma a qual se vê. Uma é a natureza da terra e a outra é a natureza do céu. Então aqui Jesus está dizendo de 4 tipos de solo. O primeiro solo que Jesus tipifica aqui é o pé do caminho. O segundo é pedregais. O terceiro são os espinheiros. E o quarto, a terra boa. Mas os 4 são seres humanos. Então veja bem que no primeiro caso, o semeador veio, semeou a palavra de Deus. A semente sempre é a palavra de Deus. A semente não é diferente. A semente é a mesma. A mesma palavra que nós pregamos para vocês aqui é a palavra pregada, divulgada através do que está sendo filmado e daqueles pastores que pregam na televisão, que pregam no rádio. A mensagem genuína da palavra é a boa nova do Evangelho. Boa nova significa notícia de salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus é chegado. Arrependimento e fé são os 2 requisitos necessários para que alguém receba a vida eterna. O arrependimento e a fé nos leva a ser justificados diante de Deus e passamos a ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos a entrada a essa graça e nos gloriamos dessa graça, porque somos escolhidos de Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. É a condição sine qua non, sem a qual não se entra no reino de Deus, não se pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo, porque o nascido da carne e do sangue está condenado, mas o que é nascido da água e do Espírito passa a ter a vida eterna. Aleluia. A água é a palavra e o Espírito é o fogo. Ele está aqui agora, e a palavra é anunciada, e o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, voltando aqui, o semeador, o pregador, jogou semente, e essa semente caiu na beira do caminho. A beira do caminho, nós sabemos muito bem o que é beira do caminho. Beira do caminho é uma terra dura. Se você olhar na saída aqui de Pederneiras, acompanhando a linha de férrea, você vê ali a beira do caminho. É uma terra dura.
é uma terra que não tem vegetação, é uma terra que não entra a semente, é uma terra difícil. E esse tipo de pessoa é uma pessoa difícil, é uma pessoa de coração duro, é uma pessoa que não deixa a semente penetrar nela de maneira nenhuma. A semente não penetra na pessoa que está aqui tipificada por beira de caminho. É quando a semente cai no meio, na beira do caminho, essa pessoa fica indagando: será que é verdade isto? Será que eu vou ter a salvação pela graça? Será que é tão simples desse jeito? Eu não acredito que seja deste jeito. Eu acredito que é difícil conseguir a vida eterna. Eu preciso sofrer muito. Eu preciso pagar meus pecados. Eu preciso praticar boas obras. Eu preciso merecer a vida eterna. Eu não acredito que a vida eterna venha por um homem, venha pelo derramamento do sangue de um só homem. E essa pessoa fica a pensar mais ou menos desse tipo de pensamento que eu estou falando aqui com vocês, e desse jeito ela é uma beira de caminho. A semente não entra no coração dela, e vem as aves do céu de Jesus e leva a semente embora. E as aves do céu aqui simboliza Satanás, que está à espreita, que está observando para roubar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não tem eficácia no coração daqueles que têm o coração duro. Então não funcionou a semente nessa pessoa, não por culpa da palavra, não por culpa da semente, mas por causa da dureza do coração desse tipo de pessoa, que você pode pregar milhares de vezes. Você encontra, servo meu, todo dia esse tipo de pessoa, labassoricanta, labachurianda, e você tem insistido, e você tem pregado, e você tem falado, e essa pessoa te diz: vamos falar de outra coisa, não me interessa ouvir esta palavra, eu já sei sobre Jesus, eu não quero ouvir essa palavra. Compreendeu? E essa pessoa fica sem a salvação, porque a semente precisa entrar no coração dessa vida, mas essa vida recusou receber a palavra. Mas o segundo tipo de pessoa são os pedregais. Você já deve ter visto pedregais nas montanhas, nas encostas, em cidades praianas. Você já vê pedra redonda, pedra de um jeito, pedra do outro, e no meio nasceu algum capinzinho, alguma coisa rala, não uma árvore, como é a finalidade dessa semente: fazer daquela vida uma árvore nova, fazer daquela vida uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que cresce e que dá o seu fruto na estação própria, diz no Salmo 1. É esta a finalidade da semente: transformar-nos em árvores novas que dão fruto sem fazer força, porque a sua natureza agora é uma natureza que recebeu a seiva de Jesus, e caiu no meio do pedregal, e já nasceu logo, mas bateu o sol, não havia terra suficiente no meio do pedregal, e aquela semente morreu, porque não havia terra bastante. E nós temos visto esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é aquele tipo que, quando a gente faz apelo de salvação, levanta a mão, vem rápido para frente, vem até chorando e diz: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Mas o sol, os problemas, as dificuldades batem sobre a vida dela, e ela se desvia, e ela não quer mais saber ouvir falar da palavra, porque a semente morreu.
não tem mais a semente dentro de si mesma, não tem a semente, isto é, não tem mais a palavra de Deus dentro do coração, e por isto secou, por isto morreu. Esse é o segundo tipo de pessoa na qual a semente, que é a palavra de Deus, caiu. Mas tem o terceiro tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa é a semente que caiu no meio dos espinhos. Você lembra em Pederneiras, alguém lembra em Pederneiras, quando existiam assim cordões de plantação daqueles espinhos chamado colchão de noiva? Quem que lembra disso? Lembra, né? Então, a semente caiu no meio dos espinhos, e a semente foi, nesse caso, sufocada pelos espinhos, porque a semente está procurando terra, e no meio dos espinhos não tem terra. Mas esse tipo de pessoas que Jesus está dizendo é o tipo de pessoa que só se preocupa com as coisas do mundo, só as coisas terrenas, só as coisas do mundo. As preocupações do mundo sufocam a vida daquela pessoa. E quem é que não tem problema? Hein? Todos nós temos problemas, e temos problemas difíceis de serem resolvidos, e muitas vezes temos problemas impossíveis de nós resolvermos por nós mesmos. É onde aquele hino estava dizendo, não é verdade? Que Jesus, o último hino cantado, que Jesus é que deu a solução, aleluia. Não fomos nós que demos a solução, aleluia, glória a Deus, foi Ele que deu a solução. Então, quando uma pessoa deixa de receber uma bênção na sua vida, quando pessoas movidas apenas por bênçãos, não por Jesus, movido por causas, por efeitos, ou melhor, e não pela causa. Veja bem, aqueles que estão só com o seu coração nos efeitos de Jesus, é preciso buscar o abençoador e não as bênçãos, porque se eu encontro o abençoador, uma hora ou outra a bênção vai correr atrás de mim, com certeza. Se não estou pregando o evangelho errado, aquele que crer, aleluia, será salvo, aquele que não crer será condenado. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E os sinais, diz na Bíblia, seguiram esses apóstolos, e eles olhavam e diziam: são homens de Deus, como fez Paulo, quando aquele jovem estava sentado lá no segundo andar, e dormiu e caiu do prédio e morreu. Paulo chegou, orou por ele e ele ressuscitou. Foi quando aquele homem coxo estava diante da igreja, estava ali, e vieram Pedro e João para orar num determinado horário, e ele estendeu a mão pedindo esmola, e Pedro e João disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem não levantou. Eles pegaram aquele homem, colocaram em pé, e a cura se manifestou, e aquele homem começou a correr e a glorificar a Deus, e 5.000 pessoas foram salvas naquele dia, aleluia, diante daquele poder de Deus, aleluia, oh glória a Deus, santo é o nome de Jesus.
Então, amados, a igreja de hoje compara-se à igreja de Laodiceia, a igreja da água morna, a igreja que diz: eu sou rica e não preciso de nada, mas Jesus diz: tu és pobre, tu és cega, tu não enxerga, tu és miserável, compre colírio, pinga no olho, para que possas ver. É aquelas igrejas lotadas de pessoa, atrás da bênção apenas atrás da bênção. Quando não recebe a bênção, não permanecem, não ficam, se desviam, não ficam com Cristo, aleluia. Então, até chega a colocar dúvida nos nossos corações, mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo, aleluia. Então veja que Jesus tem prazer de abençoar, mas Ele tem seus propósitos que eu não sei, que eu não conheço, que eu preciso saber, que eu preciso compreender. Porém, se não recebeu, bate, chama, clama, e a porta se abrirá. Recalabassurianda. Pede, porque o que pede recebe. Bate e a porta vai se abrir. Insista, peça ao Senhor, porque Ele está ouvindo e Ele sabe o momento de dar a graça e a bênção, aleluia. Mas finalmente Jesus fala de uma terra boa. Outra parte da semente caiu na terra boa e deu fruto. Deu fruto, 1 a 100, outro a 60, outro a 30. E Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando a terra é boa, a pessoa ouve a palavra de Deus, ela não fica esperando muito tempo para servir a Deus, sabia disso? Ela vai chorar, o coração dela vai ser tocado, ela vai dizer: eu recebo Cristo no meu coração. Ela começa a seguir Jesus e não se desvia dele. Nem que passe pelas águas, tu não morrerás afogado. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Recalabassurianda. O Senhor, Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados dentro da fornalha ardente. Ele permitiu, mas Ele entrou junto, oh glória. E Nabucodonosor ficou impressionado, dizendo: existe quatro homens, e nós lançamos 3, mas tem 4, e o quarto é semelhante aos filhos dos deuses, disse ele. Jesus estava no meio, e o fogo não pôde queimá-los, aleluia. Muitas vezes você cai numa dificuldade tremenda, você cai num problema horrível, você está numa fornalha ardente, você está dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, mas você precisa se lembrar que Jesus entrou com você nesse fogo, que Jesus não deixou você morrer, que Jesus está te preservando da morte, que Jesus está sustentando você em pé, aleluia. Compreenderam? Tchekalambalabasurianda. Também Daniel foi pego orando, voltando-se para Jerusalém, e foi entregue e foi jogado dentro da cova dos leões, e os leões não tinham comido nada. Normalmente nem no fundo do poço ele teria caído e já estaria espedaçado, porém o anjo do Senhor entrou com ele dentro daquela cova e tapou a boca dos leões, aleluia. No dia seguinte foi tirado de lá, e os seus inimigos foram jogados e nem caíram no chão, já estavam devorados pelos leões. O quarto tipo de solo é esse. Ele pode passar pela fornalha ardente,
ele pode passar pela cova dos leões, mas diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Oh, glória a Deus! É firme no seu propósito. É firme, se mantém firme até o dia final. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, glória a Deus. Amados, somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. O testador morreu numa cruz, comprou a nossa vida com o seu sangue precioso, pagou por nós, nos resgatou do maligno, e nós somos herdeiros da vida eterna. Você sabia que existe uma casa na glória feita por Deus te esperando? Aleluia! Feita pelo Senhor, glória a Deus. O rei Shuriandalabás. João capítulo 14 diz: eu vou preparar-vos lugar, e quando vos preparar, eu vou voltar para vocês, e vou levar vocês comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, amados, ainda que não recebamos as coisas aqui, somos herdeiros de coisas eternas. Aleluia! Só por isto valeu a pena ser crente, valeu a pena ser cristão, valeu a pena seguir Jesus, valeu a pena adorá-lo, valeu a pena louvá-lo. O diabo tem dito para você: tira a tua vida, acaba com a tua vida, o teu Deus não te escuta. Mentira, o teu Deus já te ouviu, o nosso Deus já nos escutou, o nosso Deus já preparou para nós um banquete na glória, onde os anjos vão servir. Aleluia! O portão, o chão é de ouro, oh glória! A casa que Ele preparou para nós lá é algo tremendo. Nós vamos mergulhar naqueles rios límpidos, nós vamos comer daqueles frutos, daquelas árvores. Lá o verde é verde, o azul é azul, a fruta não tem nada de problema de inseticida, é puro. O leão não vai nos atacar, o tigre não vai nos atacar, a morte já passou. Oh glória, a doença não tem mais, tristeza não tem mais. É isso que nós pregamos. O evangelho aponta para o reino de Deus. Reino de Deus, aleluia, é muito melhor. Oh glória! Anima-te, estriba a tua fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Não deixe se enganar. Aqui passa rápido, muito rápido. Já estamos em 2025. Eu me lembro quando era criança, eu me lembro dos anos 60, eu me lembro dos anos 70, eu me lembro dos anos 80, quando jovem parecia que nunca ia acabar, que era aquilo e passou aquilo. Passou momentos bons, passou momentos ruins, passou amigos bons, passou amigos ruins, passou momentos tremendos. Lembra disso? Houve momento lá no passado que a gente dizia: não tenho mais saída. Mas Jesus te disse: eu sou a porta. Pode entrar, meu filho, aleluia. E quando não tem jeito, não tem jeito para nós, mas para Ele tem. Aleluia. Então Ele envia um anjo para te guardar, para te proteger, para te livrar da morte. Foi isso que Ele fez com Jacó.
Oh, o sogro dele veio atrás e queria matá-lo. O irmão Esaú veio de outro lugar, queria matá-lo. Mas ninguém matou Jacó. Não matou Jacó, porque Jacó dormiu em Betel, colocou sua cabeça na pedra, viu uma escada. Essa escada é Jesus, que nos leva ao céu. E os anjos subiam e desciam por ela. Aleluia. Olha o que ninguém vê. Olha pela fé. Crê em Jesus de todo o teu coração. Levanta a tua cabeça. Oh, Ramanaia. Oh, Salamassoi andarás. Ouça o que eu te digo, diz o Senhor. Dá crédito, riemanandeio, rei, 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 príncipe da paz, estrela da manhã, alfa e ômega, princípio e fim, Deus Todo-Poderoso, Deus que está aqui agora, está usando a minha boca, a minha vida. Eu jamais seria capaz de falar o que foi dito se não fosse Ele. Ele é tudo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus eterno. Ele tem visto a tua luta, Ele tem visto a tua angústia, e Ele te diz: persevera, filho meu, você é uma árvore que está produzindo e vai produzir muitos frutos, e por isto está te custando, e por isto está te pressionando. O diabo quer tirar você de mim, mas ninguém tira da mão do Pai. Aleluia, eu e o Pai somos um, ninguém pode tirá-los da mão do meu Pai. Aleluia, porque minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. João 10, 27, vem e segue-me, vem e segue-me, vem e anda após mim. Não temas, eu não te disse, não te faltará alimento, não te faltará moradia, não te faltará as tuas vestes, porque eu cuidei do lírio do campo, eu cuido das aves do céu, e eu cuido das minhas ovelhas. Sou eu que as levo por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Sou eu que posso refrigerar a tua alma, e somente na aflição você pode sentir e saber o que é andar pela fé, o que é viver pela fé, o que é caminhar pela fé, porque eu sou o caminho de Jesus, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz da vida, e quem me segue não anda nas trevas, mas viu a luz da vida. Aleluia! Bem-aventurado que não vê e crê. Você tem me pedido sinais, você tem pedido visões, mas tu és bem-aventurado porque crê sem ver. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor. Oh, glória. Oh, glória. Glória. Chui manai, tuia manai, chui me cantai, sulamasuri canta suri andarás. Tu não viste a minha palavra, diz o Senhor. Eu alimentei uma multidão enorme que saiu do Egito, e lhe dei pão para comer, e lhe dei água para beber, e lhe dei carne para comer. Eu cobri com nuvens no sol escaldante, eu protegi a noite com luz e fogo, e não permiti as feras virem devorar. Elevando-os para Canaã, a terra prometida. Confia, estou te levando para a terra prometida. Estou te levando para Canaã. Somente confia, somente confia, somente confia. Estas são as palavras que Jesus deu na noite de hoje. Amém, Senhor.